Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui falar desse empate com o Vila Nova lá em Goiânia, 1-1, em que o Santos poderia ter vencido, mas por uma série de fatores não conseguiu vencer. Sai de lá com um empate que não chega a ser um resultado ruim, mas poderia ser melhor dadas as circunstâncias e a sequência de resultados ruins que o Santos teve. Na minha concepção, um time para ir excelente num campeonato deveria sempre vencer todos os jogos em casa e, no mínimo, empatar os jogos fora. O Santos consegue um empate fora, mas carrega aí 3 derrotas daquele período pior do Santos, né? 4 se for contar do Amazonas. Então, um resultado que poderia ser melhor, mas de qualquer forma o Santos mantém a liderança, segue líder até a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, independente do que aconteça. Então falaremos aqui de Santos 1, Vila Nova 1, na verdade Vila Nova 1, Santos 1. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilha e comente aí enquanto eu falo de Vila Nova e Santos, enquanto a minha esposa faz aí o seu sudoku na medida do possível. Santos que foi a campo com a escalação que nós prevíamos: Gabriel Brazão, João Pedro, JP Sherman e Escobar nas laterais, Gil e Jair nas dupla de zaga, Schmidt, Pituca, Serginho no meio de campo, Otero, Guilherme e Furt fechando esse ataque do Santos, que era exatamente o que nós esperávamos que seria. E um ataque que tentou, mas apresentou o futebol que foi um pouco abaixo dentro da proposta do Vila Nova. Se vocês assistiram o pré-jogo, vocês lembram que eu cogitei a possibilidade do Vila Nova entrar atacando, entrar muito forte. E o Vila Nova se apresentou assim, né? Muito ofensivo. Eu achei que o Santos poderia ter encaixado melhor os contra-ataques, não conseguiu tão bem, mas depois que meio que entendeu melhor a partida, conseguiu chegar mais próximo do gol do Vila Nova, incluindo aí um lance muito polêmico, mas eu vou falar de 2 na verdade, mas enfim, que envolveram pênaltis possíveis na área do Vila Nova. Antes, um fato importante, o amarelo para o Henrique Almeida. A gente que é do Paraná conhece melhor, eu acho que vocês talvez não, mas o Henrique Almeida foi um jogador muito proeminente no Coritiba, aqui do Paraná. Então é um nome que para mim soa muito familiar e é um destaque desse Vila Nova. Tomou um amarelo numa chegada no Guilherme, logo nos 6 minutos de jogo. E aí, aos 24 minutos, uma bola alçada na área, o Furt cabeceia finalizando e o jogador do Vila Nova para com a mão. O juiz não dá nada, o VAR chama para que ele veja assim, e aí ele não tem a certeza de se a bola pegou na mão exatamente. Os ângulos de câmera são ruins, mas mostram que a bola pegou na mão. Eu acho que a questão dele é se ela pegou no peito antes ou não. Mas até o próprio Salvo Espínola, que é uma coisa um pouco rara na arbitragem brasileira, mas o Salvo Espínola Fagundes Filho, ele eu não sei se ele fez alguma postagem que ele falava que era um pênalti claro. Acaba sendo, mas eu entendo a marcação do juiz se ele tiver prestado atenção no jogo. Na hora que eu falei isso, o meu pai discordou, a gente assistiu o jogo juntos, eu finalmente consegui ver um jogo do Santos, mas o pai falou assim, não, mas ele nem estava vendo o lance. De qualquer forma, ele manteve a decisão de campo diante de uma incerteza do VAR. Eu considero essa uma decisão válida. Eu acho que o VAR deveria ser muito mais para tirar dúvidas que não deveriam existir num mundo ideal, mas que eventualmente existem porque os árbitros são humanos, do que ser a lei absoluta dentro do futebol. Então, para mim, não é um erro tão grande quanto um lance que vem logo depois, em que o João Schmidt está na área, ele toma uma cotovelada do jogador do Vila Nova,
não lembro exatamente quem que é, mas ele sai sangrando dentro da área e não é marcado o pênalti e o VAR não é chamado. Esse pra mim é um erro pior. Eu nem lembrava que o árbitro era o árbitro que expulsou o Alan Ruschel porque ele impediu o torcedor de entrar em campo. Mas esse é um erro que eu considero muito ruim. Por quê? Porque eu acho que esse é o tipo de lance que, se fosse no meio de campo, seria considerado falta. Como ele resultou em sangue de um dos jogadores, ele nitidamente foi muito agressivo, né? Não teria como o próprio jogador de Santos simular isso, um ferimento desses. E é um contato que, mesmo involuntário, ele caracteriza um movimento agressivo. Eu lembro aqui de um lance que inclusive teve vídeo, se eu não me engano, do canal, entre Santos e Ceará, que o Gustavo Henrique é expulso no jogo de ida, se eu não estou enganado, porque ele faz um movimento de buscar a bola e a trava dele raspa no jogador do Ceará e ele é expulso porque a cabeça do jogador do Ceará sangra. Então, é uma situação em que ele não teve a intenção de machucar, não foi uma agressão, mas por ele ter levantado muito o pé, o que caracteriza uma falta clara nesse sentido, porque encostou no jogador. Jogada perigosa, pelo menos, né? E ele acaba ferindo de maneira assintosa o jogador do Ceará, ele acaba sendo expulso. Para mim, se o jogador do Vila Nova fez um movimento ao subir em que ele fere o jogador do Santos a ponto de sair sangue da face do jogador do Santos, no mínimo seria para falta. Dentro da área é pênalti e acho que o VAR deveria ter chamado. Se tivesse, eu tenho a impressão que o árbitro da partida, eu não vou lembrar o nome dele agora, e também não é uma coisa que eu queira dar muito destaque, mas eu acho que ele teria dado, porque ele já não tinha dado o outro que ele ficou em dúvida, e esse para mim foi muito pênalti. De qualquer forma, o Santos termina o primeiro tempo 0-0, mas logo aos 10 minutos de jogo do segundo tempo, o Santos consegue aí o gol com ele, Julio Furt, finalmente voltando a marcar. Ele não marcava um gol válido desde a segunda rodada contra o Avaí. Ele marca o segundo gol contra o Avaí. Tinha marcado o gol contra o Operário também, que foi anulado. Mas dessa vez ele marca o gol e o Santos tinha aí a oportunidade para conseguir arrumar o time de um modo em que o Vila Nova com certeza subiria para o ataque e o Santos poderia explorar esse contra-ataque. Teve até uma chance do Otero logo depois, mas dá a impressão que o Santos não mantém essa intensidade que seria necessária. E 10 minutos depois, o Santos toma o gol do Gemer, se eu não estou enganado, esse é o nome, num escanteio. Então o Santos, depois de 5 partidas, praticamente 6, porque foi no segundo tempo, o Santos não tomava um gol desde o jogo contra o Operário, né? O Brasão não tomava o gol desde o jogo contra o Operário. Toma aí o gol de empate. Cara, ele começa a mudar o time e a primeira substituição dele é tirar o Otero e o Serginho para colocar o Pedrinho e o Miguelito. Achei interessante a opção, mas o time em si não faz muita diferença. E logo em seguida, 5 minutos depois, o jogador do Vila Nova é expulso, o próprio Henrique Almeida, o único que tomou cartão nesse jogo. Tomou 2 amarelos, inclusive numa jogada em que ele poderia ser como herói, que ele dá um chapéu brilhante dentro da área. Na hora de finalizar, a bola sai um pouco do controle e ele vai de maneira agressiva em cima do goleiro, do Brasão. Acaba tomando segundo amarelo, acho que é um lance para segundo amarelo mesmo, para amarelo de modo geral. Enfim, ele é expulso. Em seguida, o Carille tira o Escobar, tira o Furt, coloca o Rainer e o William no lateral de direita. Então ele jogou o Rainer para a esquerda, só que depois, 7 minutos depois, quase 10 minutos depois, ele tira o JP Chamon para pôr o Souza, e aí imagino que o Rainer vai para a direita, enfim, mas é uma coisa um pouco confusa. Eu acho que ele colocou o William mais para aquela coisa de no fim do jogo o William marca. Fiquei na expectativa de entrar o Podi, felizmente não entrou. Mas o Santos ficou por isso mesmo. Teve algumas chances, o Brasil fez algumas defesas.
Inclusive no primeiro tempo o Brasil fez uma defesa muito boa em que ele defende uma cabeçada contra do Schmidt numa cobrança de escanteio lá. Mas de qualquer forma o Santos sobrevive a esse jogo que era difícil contra o Vila Nova, a gente lembra. O Vila Nova não tinha perdido nenhum jogo em casa, segue não perdendo, mas conhece o seu segundo empate. Mas é uma tabela difícil para o Santos, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Faltam 3 jogos agora para o Santos terminar o primeiro turno. E os 4 adversários finais do Santos neste turno serão os 4 adversários finais do Santos no próximo turno, ou seja, Vila Nova, CRB, Coritiba e Sport, que são adversários difíceis. O próximo é o Coritiba. E o Santos pega tanto Coritiba quanto Sport no primeiro turno em casa, ou seja, pegará Coritiba e Sport fora de casa no segundo turno. É uma situação assim que espero que o Santos chegue aí no confronto contra o Curitiba no segundo turno, já garantida a vaga na Série B, na Série A, bem tranquilo, é isso que eu espero. Com esse resultado, o Santos se mantém na liderança na 17ª rodada, na entrada da 17ª rodada, né? Essa foi a 16ª. Começou agora, terão muitos jogos pela frente, mas independente do que aconteça nessa 16ª rodada, o Santos se mantém líder com 29 pontos em 16 partidas, porque tem 9 vitórias. O América jogará ainda contra o Amazonas, mesmo que vença, chegará aos mesmos 29 pontos que o Santos, mas com uma vitória a menos, ou seja, não ultrapassa o Santos nessa rodada. Eu acho que é um time que tem potencial. Talvez o Carille não faça exatamente tudo o que a gente quer que ele faça, mas poderia render um pouco mais, talvez com um pouco mais de variação tática. Eu acho que são coisas que o Carille poderia trabalhar, principalmente para esse segundo turno. Até porque o Vila Nova de fato foi esse time que apresentou um ímpeto, um ataque, deu espaços na defesa, que é como normalmente funcionaria melhor um time treinado pelo Carille. O Carille que tem essa característica de ser reativo, de tentar buscar o contra-ataque, se fechar muito bem na defesa. Nesse primeiro tempo contra o Vila Nova, eu acho que o Santos poderia ter aproveitado melhor as oportunidades, porque o Vila Nova se apresentou muito ao ataque e eu acho que deu oportunidades para o Santos conseguir contra-atacar de uma forma um pouco melhor. O Furt até marcou o gol, mas não estava exatamente bem fazendo essa função. Inclusive, antes do segundo do gol de empate do Vila Nova, tem um erro do Furt que para mim é muito, não sei se significativo é o termo, mas eu acho que ele mata uma jogada que poderia ser muito boa do Santos, em que ele está impedido e recebe a bola. E na minha opinião, o centroavante ele sempre tem que ter a noção exata da posição onde ele está, porque ele é o primeiro ou o último, a depender aí do seu conceito. Mas, enfim, ele é a pessoa mais próxima do gol adversário. E isso implica em impedimento. Ele precisa sempre estar em posição de receber os passes dos companheiros. E teve um lance um pouco antes do gol de empate do Vila Nova em que ele estava maneira, assim, impedido de maneira clara, né? Não era aquele impedimento discutível. Eu acho que um centroavante da qualidade dele precisa estar prestando atenção nisso. Talvez se ele tivesse saído logo depois do gol, o Santos pudesse ter mais chances. Enfim, não é exatamente nesse caminho que eu gostaria de falar, mas eu acho que o Santos poderia ter saído de Goiânia com essa vitória. De qualquer forma, não foi um resultado ruim, se tratando de resultado especificamente, mas, como eu disse, o Santos tem 3 jogos muito difíceis para terminar esse turno. É o Coritiba em casa, é o CRB fora, é o Sport em casa. Os jogos em casa são difíceis e serão fora no segundo turno, uma coisa que eu também ressalto bastante. Então, acho que o Santos conseguiu um resultado bom, poderia ter jogado melhor, poderia ter vencido a partida de uma maneira até bastante aceitável, assim, no sentido de que não era absurdo vencer o Vila Nova, mas se mantém líder e esperamos que siga nessa toada, nesse ritmo até o final do Campeonato Brasileiro da famigerada Série B. Certo, pessoal? Então,
Santos não vence o Vila Nova, mas também não perde, segue aí na liderança e agora se prepara para enfrentar o Curitiba já na segunda-feira. Então, uma sequência bastante corrida de jogos do Santos, digamos assim. Talvez pro Curitiba até um pouco mais, eu não sei. O Curitiba ainda não jogou. O Curitiba joga na sexta, 9h30 da noite. E estará segunda na Vila Belmiro às 8 da noite para enfrentar o Santos. Então, o Santos com um pouquinho mais de tempo de descanso, afinal de contas, terá uma viagem também. É que a viagem de Goiás, obviamente, é mais longe, né? Mais distante, mais longa do que de Curitiba para Santos. Mas falaremos aí dessa partida contra o Coxa um pouco mais para frente, certo? Então, seguimos aí, 29 pontos em 16 partidas, 9 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, dolorosas, diga-se de passagem, mas seguimos líderes do campeonato, pelo menos até o final dessa rodada, e esperamos continuar até o final do turno. Certo, pessoal? Este foi o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa seu like, compartilha. E diga o que achou desta partida da noite de quinta-feira entre Vila Nova e Santos, Santos e Vila Nova, lá do estádio Oba, o Onésio Brasileiro Alvarenga. Obrigado a todos, pra cima deles, abraço!